Olá, eu sou a Voz e esse vídeo é produzido e distribuído pela produtora Matflix. Olá, bem-vindos a mais um vídeo que não é patrocinado pela Insider. No vídeo de hoje nós vamos discutir sobre área, mas na verdade esse é só um clickbait, né? Porque o que eu quero discutir com vocês é na verdade a questão de demonstrações, tá? Então eu vou pegar um assunto de geometria, vou falar um pouquinho sobre área e vou estar mostrando aqui algumas maneiras diferentes de estar abordando uma demonstração para diferentes níveis, né, e diferentes níveis de aprofundamento. De uma forma bastante elementar, vamos começar com as figuras mais básicas, que são quadrado e retângulo. Tá? E para a gente começar, a gente tem que partir de alguma coisa bem básica. Tá? Então a gente vai assumir como verdade, então esse aqui vai ser o nosso postulado básico, que é o seguinte: todo quadrado de lado 1 possui uma unidade de área. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso postulado inicial. E aí vocês vão ver que numa demonstração mais elementar, se resume a gente contar quantos quadradinhos nós temos numa figura. Então aqui vamos começar, por exemplo, né, com um retângulo mesmo. Vamos deixar só mais evidente. Aqui temos um retângulo, tá, de altura 6 e de base 9. Bem, se a gente for contar, a gente for perceber aqui, né? Nós temos aqui 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada coluna, nós temos 6 quadradinhos. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. 6, 6, 6 e 6. Né? Num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então, eu tenho 9 colunas. Bem, como aqui é um processo de a gente estar contando, né? Nós temos 6, mais 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 6. Esse 6 repete 9 vezes. Então, a gente tem aqui uma soma de parcelas iguais. E como visto no vídeo de multiplicação, né, isso aqui pode ser escrito como uma multiplicação. Então, o total de quadradinhos aqui se dará fazendo 9 vezes 6. Então, eu tenho aqui uma multiplicação dando um total de 54 quadradinhos. Então, essa figura, esse retângulo, tem 54 unidades de área. É a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui dentro dele. Tá? Mas a gente pode perceber que nesse processo aqui, basicamente o que nós fizemos foi multiplicar a base, o tamanho da base, pela altura, e assim a gente obteve a área. O mesmo poderia ser feito se nós estivéssemos lidando com um quadrado. Então agora, nessa situação, nós temos em cada coluna 9 quadradinhos e temos 9 colunas no total. Então, nesse caso, né, a área desse quadrado se dará 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, 81 unidades de área. Note que, nesse caso, a gente tem área igual a lado vezes lado. Lado vezes lado, que é igual a L ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui duas fórmulas que vieram da nossa observação. A gente pode concluir, né, que nas situações que a gente viu, é isso aqui que está acontecendo. Porém, contudo, todavia, não obstante, essa situação não necessariamente é verdade para o caso em que nós não temos uma quantidade inteira na medida dos lados. Tá? Porque a nossa estratégia partiu de contar quadradinhos. Aqui a gente não tem quadradinhos completos nessa situação. Tá? Portanto, essa demonstração ela é bastante elementar, pode ser feita, ela é uma experiência que pode ser feita ali nos anos iniciais com a criançada, a gente pode utilizar material dourado,
até para estar fazendo essa verificação, de contar quadradinhos. É um momento inicial de se entender, de se construir esse conceito de área. Contudo, a gente precisa, né, aprofundar aqui nos anos seguintes esse conceito, até para tentar validar essas duas formas que nós chegamos aqui para outras situações que nem nós temos aqui. Bem, vamos para o nosso próximo caso. A gente agora vai discutir, né, a demonstração para provar que a área do retângulo é base vezes altura para qualquer tamanho real dos seus lados, tá? Então não só para números inteiros. Vamos partir da seguinte situação, né? Primeiro vamos estabelecer aqui nossos postulados, tá? As informações iniciais que a gente vai tomar como verdade para poder ter um ponto de partida. A gente vai manter, né, aqui a área do quadrado de lado 1 é uma unidade de área, tá? E também vamos aceitar como postulado que um quadrado de lado real, tá, em qualquer tamanho real, é dado por L ao quadrado. A partir dessas informações, o que nós queremos discutir é como mostrar, né, como provar que para qualquer retângulo de lado real, a área é dada também por base vezes altura. Então note que aqui é um pouco mais complexo que a situação inicial, que se tratava somente de contar quadradinhos. Tá? Então o nosso ponto de partida é a gente tentar usar esse postulado aqui. Como ele fala de quadrado, vamos tentar montar um quadrado de lado qualquer, tá? Para tentar chegar no retângulo. Então, vou montar aqui um quadrado de lado qualquer. Repare que eu não usei medidas inteiras, né? Então, eu coloquei aqui 8,5, né? Para ter um pedacinho sobrando, para a gente tentar discutir qual que seria a área desse quadrado, aqui, no caso do retângulo que a gente quer provar, tá? Porque a área do quadrado, a gente já sabe que é lado vezes lado. Bem, a estratégia nossa utilizada é traçar aqui duas linhas, dois segmentos, olha só. Aqui tem um na vertical, aqui tem outro. Ao traçar essas linhas, a gente está dividindo cada lado do quadrado em duas partes. Uma parte tem tamanho m, a outra parte tem tamanho n. Como aqui a ideia é formar um quadrado, as duas linhas, né, elas são cortadas na mesma distância do vértice. Então aqui também tem tamanho m, aqui também tem tamanho n. A gente pode ver que assim forma um quadrado menor, um quadrado maior e dois retângulos. Tá? Então agora que eu tracei as linhas, eu vou recortar. Bem, ao recortar, a gente pode ver aqui com mais clareza, né? Temos um quadrado maior, um quadrado menor e dois retângulos. Tá? Uma curiosidade é que esses dois retângulos aqui, eu coloquei aqui com a mesma cor, inclusive, porque eles são o mesmo triângulo, o mesmo retângulo. Tá? A gente pode ver que eles têm o mesmo tamanho aqui na base. Olha só, aqui tem N, só que aqui, enquanto aqui está a base, aqui está a altura. Enquanto aqui a altura é M, aqui a base é M. Ou seja, se eu pegar esse retângulo aqui e deitar ele, por exemplo, né, rotacionar ele para cá, deitar ele, a gente vai ter o mesmo retângulo. Então, eles são retângulos ali congruentes. Bem, ao recortar aqui, surge a questão, né? Qual relação você consegue estabelecer entre as áreas das quatro figuras planas aqui e o quadrado original, certo? Bem, o que a gente pode ver? O quadrado original, a área dele é dado por L ao quadrado. Bem, a gente tem essa medida aqui, esse aqui é o nosso L. Só que o nosso L, ele vai ser, né, ele foi dividido em duas partes. Então, o nosso L, ele é M mais N. Esse é o nosso L. E a área do quadrado é dada por L ao quadrado. Portanto, a área do quadradão aqui, né, quadradão inteiro, é dado por M mais N quadrado. Bem, mas a gente pode ver que a área do quadradão, ele foi repartido aqui em quatro áreas. Tá? E quando a gente junta essas quatro áreas, a gente forma um quadradão. Então, o quadrado verde, aqui o quadrado 1,
A área dele é lado vezes lado, e o lado dele ele tem tamanho n. Então, n ao quadrado é a área do quadrado verde. Mais o quadrado roxinho aqui, ele também é dado por lado vezes lado. O lado dele é m, então m ao quadrado. Mais, nós temos agora um retângulo laranja, que é o que a gente não sabe ainda, né? Como calcular a área de retângulos, tá? O do quadrado a gente assumiu como postulado, mas o do retângulo a gente não sabe ainda, tá? Então, eu vou ter aqui a área do retângulo mais a área do outro retângulo. A área do outro retângulo. Bem, aqui, né, eu tenho m mais n ao quadrado. Isso aqui a gente pode estar abrindo, fazendo uma distributiva ou usando um produto notável. Tá? Então, m mais n. E aqui eu vou só repetir e organizar. Então, n ao quadrado mais m ao quadrado. E como a gente viu, esses dois retângulos são iguais. Então, um retângulo mais outro retângulo é igual a dois retângulos. Então, 2 vezes a área do retângulo. Bem, ao fazermos aqui, realizarmos a distributiva, nós vamos obter m ao quadrado mais m vezes n mais n vezes m mais n ao quadrado. E esse lado aqui a gente só repete. M ao quadrado mais n ao quadrado mais 2 vezes área. Bem, m vezes n e n vezes m é a mesma coisa, propriedade comutativa. A gente pode trocar de posição aqui os dois, tá? Então ele vai ser também m vezes n. Então, m vezes n mais m vezes n é 2 vezes ele mesmo. Então, eu tenho aqui m ao quadrado mais 2 vezes m vezes n mais n ao quadrado é igual a n ao quadrado mais n ao quadrado mais 2 vezes a área. Pois bem, aqui se trata de uma equação, e nessa equação nós temos m ao quadrado de um lado da equação e nós também temos m ao quadrado do outro lado da equação. Tá? Então, aqui numa ideia de balança, se eu retirar elementos, o mesmo elemento dos dois lados, a balança se mantém em equilíbrio. Então, eu posso eliminar esse m ao quadrado com esse m ao quadrado. Eu estou retirando o mesmo elemento dos dois lados que estava somando. Tá? Também posso fazer o mesmo com o n ao quadrado e o n ao quadrado. Então, eu retiro, tá, de ambos os lados da equação, sobrando assim, 2m vezes n é igual a 2 vezes a área do retângulo. Se eu dividir ambos os lados da equação por 2, né, então eu divido por 2, eles vão se anular, e aí eu tenho que a área do retângulo é igual a m vezes n. m vezes n. Aqui a gente tem o tamanho n e aqui a gente tem o m. O n nesse retângulo aqui está representando a base, enquanto que o m é a altura. Portanto, a gente pode concluir que a área do retângulo também é dado por base vezes altura. Tá? A diferença do argumento aqui, né, do argumento original, né, do outro exemplo anterior, é que aqui a gente está demonstrando que ele vale para todos os reais. Mas é lógico que a gente teve que partir, né, no caso aqui a gente não provou, mas a gente assumiu como verdade que a área do quadrado de lado real é dado por L ao quadrado. Tá? Então eu tive que partir de uma informação, aceitei como verdade, para tentar demonstrar que também é válido para o retângulo. Para o nosso próximo exemplo, diferente do exemplo anterior, nós não vamos considerar como postulado que a área do quadrado é dada por lado vezes lado. Então a gente vai descartar essa informação, tá? E a gente vai partir somente
de que a área de um quadrado de lado 1 é igual a uma unidade de área. Como nós não temos o segundo postulado apresentado dessa vez, a gente vai precisar de um caminho alternativo. Para isso, vamos discutir aqui dois teoremas, os quais irão nos auxiliar a conseguir comprovar que a área do retângulo é dado por base vezes altura para qualquer tamanho real e que, nesse caso, a gente também vai provar que a área do quadrado é dado por lado vezes lado para qualquer tamanho real. Então vamos começar a nossa demonstração desse teorema. Primeiro vamos entender, né, de onde que a gente vai partir, onde que a gente tem que chegar. O teorema diz o seguinte, né, essa vai ser a nossa hipótese. Se os retângulos têm base congruente. Olha, a gente está trabalhando sim com bases congruentes. Ou seja, a base de um, tá? A base de um retângulo é igual à base do outro. Então, se isso estiver acontecendo, o teorema diz que a área de um retângulo, né, a razão da área de um retângulo pela área do outro retângulo é igual à razão entre a altura de um retângulo pela altura do outro retângulo. Então, lembrando, razão é divisão, tá? É essa fração aqui que a gente escreve, beleza? Então, isso aqui é onde nós queremos chegar, é o nosso resultado, tá? É a nossa tese. A gente vai partir dessa hipótese. As bases têm que ser iguais. E como a gente pode ver na nossa construção, as bases são iguais. Bem, ao construir esses retângulos aqui, a gente também pode dividir a situação, né? Isso vai nos levar a dois casos. Um, onde as medidas são comensuráveis e a outra situação é que as medidas são incomensuráveis. Tá? Para tentar explicar aqui rapidamente, olha só. Aqui eu tenho um retângulo qualquer, de lado 4,8. Aqui eu tenho um outro retângulo de lado 2,8. Nós vamos pegar esse pequeno e dividir ele em determinadas partes e verificar quantas dessas partes cabem aqui dentro do outro retângulo. Então, se eu pegar e simplesmente dividir ele, pegar ele inteiro aqui, ó, não fiz nenhuma divisão, mas ele inteiro, a gente pode ver que cabe um deles certinho aqui, nesse espaço, enquanto que se eu quisesse colocar mais um, não dá, não tem espaço suficiente para colocar mais um. Então cabe um mais um pouquinho dele aqui, tá? Não cabe dois, beleza? Se eu dividir em mais partes, olha só, dividir em duas partes aqui. Agora a gente pode ver que cabem três, mas não cabe um quarto aqui, ele fica sobrando aí num pedacinho, tá? Então cabe três e um pouquinho. Se eu dividir mais uma vez, olha só, tem três partes aqui. Nesse caso aqui, quase coube certinho aqui, né, sem sobrar nada, tá? Então a gente está vendo aqui algumas situações, tá, que são incomensuráveis. Nesse caso aqui não está batendo, não está conseguindo comparar. Mas vai existir determinadas quantidades de cortes, por exemplo, esse daqui, olha só, então existe um inteiro em que a gente consegue, se a gente dividir esse menor em 7 partes, nesse caso aqui, vai caber certinho, tá bom? Então a primeira situação que a gente tem, aqui no exemplo está com um valor só, que é o 7, mas vão existir, né, infinitos valores em que essa situação vai ser comensurável, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso vai ser justamente essa situação em que eles são incomensuráveis, tá? Então vamos partir primeiro dessa situação aqui, tá? Aqui nessa construção a gente vai trabalhar com alguns valores, mas eu vou tentar fazer sempre uma forma generalizada, tá? Bem, lembrando que esse aqui é o nosso resultado e ele fala de área e fala de altura. Então a gente tem um ponto de partida aí. Vamos tentar analisar a área e as alturas, tá? Bem, nessa situação que a gente criou, a gente pode ver que esse retângulo aqui, ele ficou com 7 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada retângulo, que a gente não sabe a área, não sabe, vamos fingir que nós não sabemos calcular a sua área, mas ele tem uma área, e essa área é um número real, qualquer. Vamos chamar aqui de A, tá? Um Azinho aqui. Então, a gente tem 7 retângulos, tá? Pequenos, que quando agrupados formam um retângulo aqui roxo maior. Então a área desse retângulo, vamos chamar de retângulo 2, é dado por 7 vezes A. Mas nessa situação são 7. Como a gente viu, pode ser
qualquer outro valor genérico aqui, tá? Poderia estar acontecendo. Isso acontece em vários outros valores. Então, para generalizar, vamos chamar isso aqui, em vez de trabalhar com 7, tá? No caso genérico, vamos chamar de P. Tá? Esse P é um número inteiro qualquer, no nosso caso aqui, tá? Pensando que eles são comensuráveis. Nessa situação aqui, onde a gente tem 7 nesse retângulo, no retângulo maior a gente tem 12, se eu não me engano. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a área, olha, como é o mesmo que a gente está utilizando aqui, então são 12A. Então a área desse retângulo, vamos chamar de retângulo 1, tá? É 12 vezes A. Bem, nesse caso aqui, tá? A gente cabe 12 inteiro, também generalizando, eu teria um outro inteiro qualquer, vamos chamar de, opa, deixa eu ver, já usei o P, então vou usar aqui Q. Vamos chamar de Q vezes A, de uma forma genérica, tá? E, bem, como a nossa tese fala para dividir as áreas, vamos ver o que acontece se eu dividir uma área pela outra, tá? Então, a área do retângulo 1 dividido pela área do retângulo 2 é igual a Q vezes A dividido por P vezes A. Bem, como ambos estão multiplicando e dividindo aqui por A, está multiplicando por A, tá? Esse P está multiplicando por A e esse A está dividindo esse cara de cima. Então, eu posso estar cancelando aqui, né? O A com A. Sobrando assim Q sobre P. Bem, não é bem o que a gente esperava aqui, que a gente estava querendo chegar, que era H1 sobre H2, né? As alturas. Então, vamos deixar essa informação aqui. Vamos analisar as alturas agora. A gente começou analisando as áreas. Vamos analisar as alturas então, tá? A altura, a gente pode ver aqui nesse exemplo, tem 2,8. Como foi dividido em 7, cada pedaçozinho aqui tem 0,4. Tá? Então 0,4 mais 0,4 mais 0,4. Se eu somar todos eles, é igual a 2,8. Pensando numa situação genérica, esse H1 aqui, que no nosso caso aqui é o 2,8, aqui a gente vai chamar de H1, que é a nossa altura, tá? Ele foi dividido em uma quantidade P de partes, tá? Cada partezinha, ele tem um tamanho, vamos chamar de X, tá? Ele tem um tamanho X. Então agora, esse X é referente às alturas, tá? Bem, com isso a gente pode dizer o seguinte, olha só, que a altura, aqui não tinha a altura 2, né? Retângulo 2, altura 2. A altura 2 é igual à quantidade de x que a gente tem aqui. Para esse exemplo, 7x. Para um exemplo, uma coisa genérica, a gente tem a quantidade de px, tá? É a mesma quantidade que a gente teve de área, px. De modo análogo, a altura 1 também é dado por q vezes x, tá? Nesse caso também é 12 vezes x, que é a quantidade que eu tenho aqui. Lembrando que essas partições são as mesmas que eu tenho aqui, o mesmo tamanho. Então, qx. E agora vamos dividir, né? O H1 pelo H2, para ver o que acontece. Então, H1 sobre H2 é qx dividido por px. Olha só, ambos estão aqui, no caso, tem uma multiplicação por x e uma divisão, né? Então, eu posso cancelar esse x, ficando Q sobre P. Olha, mas se a razão entre as áreas é igual a Q sobre P e a razão entre as alturas é Q sobre P, a gente chega que a razão entre as áreas é igual à razão entre as alturas. Contudo, essa demonstração só é válida para os casos em que as medidas são comensuráveis. Bem, como a gente viu aqui, né, eu vou ter outras situações em que eu vou dividir esse retângulo, né, em outras partes, em que a gente não vai ter quantidades inteiras aqui, nesse primeiro retângulo. Tá? Então eu vou escolher um caso qualquer aqui para a gente estar trabalhando, porque agora a gente precisa provar o segundo caso, tá? Quando as medidas não são comensuráveis. Então eu coloquei aqui um caso qualquer, que a gente pode ver que a quantidade aqui não dá um inteiro, tá? A gente também está demonstrando para esse caso aqui, tá? Então, de certa forma, bastante similar, né? Vamos pegar aqui algumas informações que a gente tem em relação a esses primeiros retângulos aqui, tá? Aqui nós temos uma área A,
Nesse exemplo aqui, né, a gente pode falar que a área do retângulo 2 ele vai ser 5A. Contudo, de uma forma genérica, né, esse 5 aqui é uma quantidade que a gente está dividindo esse retângulo. Então, ele podia ser uma quantidade qualquer, né, uma quantidade P. Então, P vezes A. Já fazendo aqui análise em relação à altura também, né, a gente pode dizer que a altura desse retângulo, ele foi aqui dividido, né? Aqui nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? Então seria o 2,8 dividido por 5, a gente veria o quanto que é. Mas de forma genérica, esse pedaço aqui é um pedaço x qualquer, tá? Todos eles iguais. Então, nesse caso, nós temos 5x. De uma forma genérica, né? Nós teríamos uma quantidade P de x. Então, essa aqui é em relação à área, esse aqui em relação à altura. Bem, agora analisando esse retângulo, nós temos o seguinte, em relação à quantidade de A's que a gente tem aqui, de áreas, né, desses retângulos. Então, aqui eu tenho cada um deles, tá? Tem uma área, só que esse último aqui não está completo. Então, eu posso supor, né, faz todo sentido supor, que a área desse retângulo, tá, ele é maior do que 8A. Mas ele não tem esse nono A, ele não tem esse último retângulo completo. Tá? Então, ele é menor do que 9A. Isso para essa situação. Bem, se a gente partir que existe uma quantidade Q de retângulos, uma quantidade Q de retângulos, essa situação poderia ser escrita da seguinte forma. Então, a área do retângulo é menor que o Q vezes o A, que por sua vez é menor. Olha, esse aqui, o 9 é o 8 mais 1. Né? Então, se eu tenho uma quantidade Q, aqui eu tenho mais um retângulo, tá? Então, aqui eu tenho Q mais 1 vezes 9, vezes A. Então, essa é a situação que eu tenho referente à área, tá? E assim como no outro retângulo, a gente analisou a altura, essa aqui também nós podemos dizer o seguinte, que a altura vai ser maior que Q vezes x, assim como menor que Q mais 1 vezes x. Então, essas são as situações que nós temos aqui. Tá? Então, referente à altura e a altura desse, bem, como aqui no nosso teorema a gente está dividindo as alturas, a gente pode fazer o mesmo aqui, né? Dividir um pelo outro. Então, Q de x, Q vezes x, menor que H1, menor que Q mais 1 vezes x, sobre, agora eu vou dividir tudo pelo H2, certo? Só que o H2 é Px. Então, se eu dividir aqui por H2, aqui eu vou dividir por H2, aqui eu vou dividir por H2 também, tá? Só que eu já vou substituir por Px. Px. Assim, se nós simplificarmos aqui, a gente tem a seguinte informação. Olha, o x cancela com x, então eu vou ter Q sobre P tem que ser menor que H1 sobre H2, que por sua vez tem que ser menor que Q mais 1 sobre P. Então, nós temos aqui a nossa primeira informação. Vamos fazer o mesmo em relação à área. Tá? Vamos dividir a área do primeiro retângulo com a área do segundo retângulo. Então, nesse caso, nós vamos ter Q vezes A menor que a área 1, a área do primeiro retângulo, que é menor, por sua vez, que Q mais 1 vezes A. Bem, se eu dividir todo mundo pela área 2, então agora eu vou dividir todo mundo pela área 2, só que eu tenho a informação que a área 2 é P vezes A. Então, nesses dois lugares aqui,
eu coloco P vezes A. P vezes A. Simplificando, né, nós vamos obter o seguinte, que Q sobre P é menor que a área do primeiro retângulo sobre a área do segundo retângulo, que por sua vez é menor que Q mais 1 sobre P. Então, de acordo com essa informação, o que nós podemos deduzir é o seguinte, um pouquinho mais para cima, que Q sobre P é menor que a área do primeiro retângulo, a área do segundo retângulo, que por sua vez deve ser menor que H1 sobre H2, que por sua vez é menor que Q mais 1 sobre P, ou que Q sobre P é menor que H1 sobre H2, que é menor que a razão das áreas, né? A1, A2, que é menor sobre Q mais 1 sobre P. Dado essas duas desigualdades, essas duas situações, podemos entender também essa última parte aqui, a gente pode só, como se trata aqui de uma soma, né, numa fração, eu posso separar em duas frações, tá? Então, o que eu vou ter aqui, vou pegar só um caso, tá? Mas aí a análise vai ser análoga. A área do primeiro retângulo sobre a área do segundo retângulo tem que ser menor que H1 sobre H2, que por sua vez é menor. Então agora eu vou separar em duas frações. E aí eu vou ter Q sobre P mais 1 sobre P. Bem, vale notar, né, do exemplo aqui em cima, gente, que conforme eu aumento o número de divisões, tá? O aumento diminui aqui, olha só. Conforme eu vou aumentando, tá, o número de P, o número de Q também está aumentando, tá? Só que aqui, nessa divisão, a gente pode observar o seguinte, olha, aqui é Q sobre P, aqui é Q sobre P. Então, conforme eu estou aumentando P, eu também estou aumentando Q. Então, o resultado que der aqui, nessa divisão, é o mesmo que está aqui, tá? Contudo, como eu separei aqui as duas frações, a gente pode ver que aqui essa fração, né, que é o mesmo resultado dessa, está somando 1 sobre P. Só que como aqui o 1 não está aumentando, ele é 1, é fixo. Então, 1 sobre P, nesse caso, o denominador está aumentando, o quociente está cada vez menor. Isso aqui vai se aproximar de zero, tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, olha só, numa situação, eu tenho esses dois elementos, né, o Q sobre P, de um lado, e aqui eu tenho o Q mais 1 sobre o P do outro lado. Entre esses dois elementos, eu tenho essas duas informações, que um é a razão das áreas, o outro é a razão das alturas. Só que conforme a gente aumenta a quantidade de divisões do segundo retângulo, ou seja, a quantidade de P's, tá? 1 sobre P vai tender a zero. Então, esses dois valores, conforme vou aumentando o número de P aqui, eles vão tender a estar cada vez mais próximos. Até que chega um ponto, tá? Que os dois elementos que estão entre esses dois elementos acabam se tornando iguais. E daí nós temos que a área do primeiro retângulo sobre a área do segundo retângulo passa a ser igual à razão, né, das alturas também, H1 sobre H2. E assim, provamos o segundo caso, em que as medidas são incomensuráveis e, portanto, o teorema, então, está provado. Bem, mas aí você deve estar se perguntando, né, do que nós vamos usar aquele teorema para provarmos que a área do retângulo é base vezes altura e a área do quadrado é lado vezes lado. Bem, aquele teorema vai nos servir para provar agora outro teorema. Olha só, nesse outro teorema, a gente vai tentar também estabelecer uma relação, né, uma razão, tá, entre as áreas e alturas e bases de dois retângulos, só que agora os retângulos eles não têm base congruentes, nem base nem altura congruentes.
tá? Mas aquele teorema já foi provado para uma situação em que os retângulos são congruentes, tá? Então é interessante aqui a gente ver que a gente pode fazer várias situações, tá? Mas a gente vai partir, né? A gente consegue ver aqui, olha só, a base é diferente e a altura também é diferente, tá? Então a gente vai tentar usar primeiro aquele outro teorema para a gente estar provando aqui um novo teorema, tá? Que estabelece uma relação entre as áreas e alturas e bases de um retângulo, tá bom? Que não são congruentes. Então, a nossa primeira coisa que nós vamos fazer aqui é deslocar, tá? Esses dois retângulos para uma posição mais conveniente e a gente vai criar um outro retângulo auxiliar. Então, cliquei aqui, olha só. É os dois retângulos que nós tínhamos, tá? Só reposicionei eles. Mas agora eu criei aqui um terceiro retângulo. Note as características desse retângulo aqui, tá? Esse retângulo, ele tem a mesma altura que o primeiro retângulo, mas a base dele é diferente, tá? Mas é a mesma altura desse primeiro retângulo aqui. Enquanto que a base desse retângulo, desse terceiro retângulo criado, é a mesma que a base do segundo retângulo, tá? E aí, a gente não conseguia estabelecer uma relação direta entre os dois retângulos. Mas agora eu consigo estabelecer uma relação entre o primeiro retângulo com o terceiro e o terceiro com o segundo. Porque agora ele se encaixa, né, se enquadra no teorema que a gente acabou de provar, em que dizia que se a altura for congruente, né, ou se a base for congruente, então as áreas, a razão entre as áreas vai ser igual à razão entre as alturas ou a razão entre as bases, dependendo de quem a gente escolheu, tá? Então vamos pegar aqui, nesse caso, olha só, a altura do primeiro retângulo é igual à altura do terceiro retângulo, tá? Então são congruentes. Então, o teorema anterior diz pra gente que a gente pode falar o seguinte, então, a área do primeiro retângulo sobre a área do terceiro retângulo é igual à razão, né? Como aqui no caso as alturas são congruentes, então é razão entre as bases, tá? Então a base do primeiro retângulo é o A1, B1, né? B de base, sobre a base do terceiro retângulo. Só que a base do terceiro retângulo, né, é o B2. Então aqui nós temos, de acordo com o teorema que te provou, né, temos essa relação. Agora vamos estabelecer uma relação entre o terceiro retângulo com o segundo retângulo. Então, nós temos que a razão entre A3 e A2 é igual. Como aqui as bases são congruentes, a razão agora é entre as alturas, tá? Então, a altura do terceiro retângulo é A1, já que esses dois retângulos têm alturas congruentes. Então, aqui eu tenho A1 sobre, aqui eu vou ter A2. Bem, como a gente queria estabelecer uma relação entre A1 e A2, e aqui o que eu tenho é entre A1 e A3, e A3 e A2, bem, eu vou pegar e vou multiplicar, tá, essas duas igualdades. Então, esse termo eu vou multiplicar por esse. Vou multiplicar por esse. E esse termo eu vou multiplicar por esse daqui. Vamos ver o que a gente vai obter. Então, A1 vezes A3. Então, eu vou obter A1, A3. A1 vezes A3. Qual é a multiplicação de fração, né? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, aqui eu vou ter A3 vezes A2. O mesmo eu faço para o outro lado. Então, B1 vezes A1 e B2 vezes A2. Bem, como aqui eu tenho A1 vezes A3 dividido por A3, eu posso simplificar,
né, cancelando os 2 a 3, e nós vamos obter a relação assim entre as áreas de retângulos as bases, as alturas não são congruentes. E aí a gente obtém a seguinte relação, então. A razão entre a área do primeiro retângulo pela área do segundo retângulo é igual a base vezes a altura do primeiro retângulo sobre a base vezes a altura do segundo retângulo. Então, esse aqui é um outro teorema. Né? Esse aqui é um outro teorema que a gente acabou de provar. Tá? E agora, a gente viu que a gente teve um teorema, deduzimos um outro teorema, mas ainda não temos a demonstração da base vezes altura, sendo a área da base do retângulo sendo base vezes altura. Tá? Mas praticamente a gente já está bem encaminhado. Olha só, dada essa situação que a gente acabou de provar, tá? O que acontece se eu pegar esse retângulo, né? Eu vou mudar ele um pouquinho aqui. Olha só. Eu vou deixar ele de base igual a 1. E a altura também como 1. A partir do momento que eu fiz isso, ele se torna aqui um quadrado de lado 1. Lembrando que todo quadrado é um retângulo. Então, tudo que a gente fez nesse teorema que a gente acabou de provar, está valendo ainda. Tá? E aí, né, a gente colocou um postulado no comecinho do vídeo, né, que um quadrado de lado 1 de uma unidade de comprimento, ele tem como área uma unidade também de área. Portanto, esse teorema que a gente tem aqui, olha só o que vai acontecer se a gente utilizar ele. A área do segundo retângulo. Bem, o segundo retângulo virou um quadrado e é um quadrado de lado 1, né? Portanto, a área dele é 1. Então, tá? A partir do momento que eu estou utilizando um quadrado aqui, eu vou ter A1 sobre 1, tá? Igual a B1 vezes A1 sobre B2. B2 é a base desse retângulo, que agora virou um quadrado de lado 1, portanto 1 vezes A2. A2 é a altura do retângulo, que agora é um quadrado de lado 1, portanto também é 1. Bem, 1 vezes 1 dá 1 e divisão por 1 não muda nada, então esses elementos aqui, né, eu não preciso nem escrever. E aí, olha só que a gente chegou, que A1 é igual a B1 vezes A1. Olha, A1 é a área do nosso primeiro retângulo. B1 é a base do primeiro retângulo. E A1 é a altura do primeiro retângulo. Portanto, a gente acabou de provar, assim, que a área de um retângulo qualquer é dado por base vezes altura. Então, essa aqui foi uma terceira forma de demonstrar, tá? Essa é bem mais completa, né? No caso aqui a gente parte somente de um postulado, tá? Só que para isso a gente teve que provar, né, outros 2 teoremas que são necessários até a gente conseguir provar de fato que a área de um retângulo de medida de lados reais, né, medidas reais, é base vezes altura, tá? Ah, mas e o quadrado? Bem, todo quadrado é um retângulo. Uma vez que está provado que a área do retângulo é base vezes altura, um quadrado de lado tem base L, altura L, portanto, a área do quadrado é dado com base nessa forma do retângulo, que é L vezes L, e, portanto, L ao quadrado. Então, nesse caso, olha só, na segunda demonstração, a gente partiu que isso aqui era um postulado, e aí a gente fez uma demonstração para chegar na área do retângulo, tá? Nesse daqui, como a gente não aceitou isso como verdade, né, a gente teve que provar. Então, para isso, foram necessários alguns teoremas antes, tá? Até a gente chegar, de fato, na área do retângulo e na área do quadrado. E aí, você gostou das demonstrações? Conhecia alguma delas? Tá? Esse vídeo teve o intuito de mostrar, né, que a gente não deve se preocupar tanto com o produto final, né, as fórmulas, saber qual que é a fórmula, saber como aplicá-la, embora muitas vezes seja o que seja mais cobrado. Tá? Esse vídeo tem o intuito de mostrar que todo o percurso utilizado deve ser igualmente valorizado.
tá? Entender esses percursos, essas demonstrações, a que nível de profundidade cada um atinge, a que público que a gente vai destinar cada uma dessas demonstrações, é vital no trabalho docente, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado das 3 demonstrações. Se conhecia alguma delas aí, deixe depois o comentário no vídeo aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!